aí está, não é, os textos que nós vamos investigar e ampliar o sentido deles através do espírito de profecia. Amós 9:9 e Mateus 13, de 24 a 30, a parábola do joio. Em Amós 9:9, Deus nos diz que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode o trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Esses dois textos, eles se remetem muito ao mundo rural, ao mundo da agricultura, no qual viviam a maioria das pessoas no tempo de Jesus. O crivo é aquilo que a gente chama de peneira, quibane ou urupemba, não é? Aqui na região, não é? Feito de cipó, né? Uma bacia feita de cipó, onde a gente cessa os grãos, lá na zona rural. A gente usava bastante lá no Pará, quando nós tínhamos que pilar arroz no pilão, mamãe e eu. Que realidade diferente, não é? Então, quando a gente pilava ali, que os grãos, as cascas dos grãos de arroz iam se soltando dos grãos, a gente colocava no quibane, lá nós chamávamos quibane, aquela urupemba, e sacudíamos para que o vento levasse a palha do arroz e ficasse só o grão. Então, essa imagem, né, essa metáfora é usada por Deus para mostrar para nós que nos últimos dias da Terra, Deus ia permitir situações que sacudissem o seu povo para que a palha, ou seja, o joio, aquela semente que não é verdadeira, aqueles que estão na igreja só de brincadeira, eles tomem a sua decisão, né? Então, a palha sai, o grão fica. Quem é grão verdadeiro fica na igreja de Deus, certo? E nós temos aí também, na parábola do joio, em Mateus 13, 24 a 30, que o dono do campo semeou uma boa semente em seu campo, veio, porém, um inimigo, né, durante a noite, ali com inveja, semeou ali o joio, né, que é uma planta muito parecida com o trigo, e depois os servos viram, Senhor, de onde é que veio esse joio? Ele diz, o inimigo fez isso. Os servos disseram, Senhor, nós podemos ir arrancar o joio? Ele disse, não, não arranquem, porque senão vocês podem arrancar o trigo junto, já que as raízes deles estão juntas, né? Deixe que juntos crescer até a colheita. No tempo da colheita, eu vou dizer aos ceifeiros, ajunte primeiro o joio, amarre os enfeixes para ser queimado, e o trigo vocês recolham no meu celeiro. E aí, nós sabemos que Jesus mandará os seus anjos juntar o seu povo, né? Enquanto o joio, os ímpios, aqueles que não têm o coração contrito com Deus, eles sairão da igreja por sua própria decisão. Então, irmãos, a mensagem primordial de hoje é: o grão verdadeiro fica. Quem é trigo verdadeiro dessa seara do Senhor fica na igreja. Sai quem não é, mas ainda dá tempo de você, que ainda não faz parte da igreja de Deus, entrar. Amém? Diga amém. Porque a porta da graça de Deus está aberta para receber todos aqueles de coração sincero que estão conhecendo a sua verdade e dizem sim para Jesus. Que Deus seja louvado. Então, irmãos, o nome desse processo que a igreja de Deus está vivendo hoje é chamada no calendário profético de sacudidura, certo? Sacudidura. E a irmã Ellen White, iluminada pelo Espírito Santo de Deus, escreveu: vi que estamos agora no tempo da sacudidura. No livro Testemunhos para a Igreja, né? Ela diz, logo que o povo de Deus estiver selado na fronte, não é um selo ou marca que pode ser visto, mas é a consolidação da verdade, tanto intelectual como espiritualmente, de modo que eles não possam ser abalados. Logo que o povo de Deus estiver selado e preparado para a sacudidura, ela ocorrerá. Na realidade, já começou. Então, a serva do Senhor falou isso nos anos 1800, ali chegando em 1900, quando a igreja de Deus
né, a Igreja Adventista do Sétimo Dia tinha sido consolidada, tinha sido nomeada, estava organizada há alguns anos. Então, a sacudidura começou ali e ela só vai se intensificar até próximo da volta de Jesus. Então, quais são as causas da sacudidura? O Espírito Santo continua nos revelando aqui, através da irmã Ellen White, em seus vários livros. No livro Primeiros Escritos, o Espírito Santo nos revela que uma das causas da sacudidura é a verdade. A primeira causa de ocorrer a sacudidura no meio do povo de Deus é simplesmente a verdade. Existem pessoas que aderem ao movimento adventista simplesmente pela amizade ou por um outro interesse, para ter uma família fraternal que o acolha, mas eles não resistem à verdade. Quando se deparam com a verdade na palavra de Deus, a verdade confronta-se com seus pecados, não decidem mudar de vida. Então, a verdade os expulsa, porque eles não resistem à verdade, eles não amam a verdade. A segunda causa de existir a sacudidura no meio do povo de Deus é a perseguição. Isso está no livro Grande Conflito. Então, muitos se afastam das fileiras da verdade por causa da perseguição. Às vezes, há perseguição na família, às vezes, na vida social, os amigos, a pessoa perde todos os amigos e então valoriza mais os amigos do que a Cristo, né? E a sua nova família em Deus. Às vezes a perseguição é no trabalho, né? A pessoa perde um emprego, perde 2, perde 3, e aí não resiste, não se firma na fé, não busca com fervor. Então a perseguição é um modo, uma causa também de haver sacudidura no meio do povo de Deus. A terceira causa da sacudidura é o sofrimento, certo? É o sofrimento. O Espírito Santo nos revela que é o sofrimento. E não há como negar que nós estamos vivendo em meio a um tempo de muito sofrimento. Nós tivemos aí a perda, né, da irmã lá de Carnaubais, né? A irmã, me esqueço agora o nome dela, Artêmia, pelo Covid, né? Nós tivemos a perda do irmão Francisco Cândido, também por Covid, e nós tivemos ontem a perda de seu Antônio, lá de Pataxó, esposo da irmã Juscelina Nega. Então, as famílias de Deus aqui em nossa região estão sofrendo. E outros tiveram Covid, como o irmão Valdeci também, e outros tiveram Covid, foram curados e estão glorificando a Deus. Mas algumas pessoas, alguns irmãos, alguns fiéis de Deus, podem enfraquecer na fé diante do sofrimento, se não buscarem fortalecê-la através da oração, do estudo da Bíblia e do olhar fixo nas promessas de Deus que se cumprirão. Então, o sofrimento é a terceira causa da sacudidura. A quarta causa da sacudidura, irmãos, é a rejeição do testemunho, da testemunha verdadeira. E a irmã Ellen White continua nos dizendo no livro Testemunhos para a Igreja. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar, e foi-me mostrado que fora causado pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. E a pergunta aqui, o que é o laodiceano? A mensagem laodiceana aplica-se ao povo de Deus que professa crer na verdade presente. A maior parte deles são professos mornos, tendo nome, mas não zelo, como os laodiceanos lá em Apocalipse, capítulo 3, né? A carta à igreja em Laodiceia. Professa crer em Cristo e guardar seus mandamentos, mas, no entanto, essa profissão da verdade é só da boca para fora. É só no sábado de manhã, mas a sua vida é uma vida morna espiritualmente. Não luta engajado, entregue, absorvido pela causa de Deus. Não dá um passo para salvar ninguém. Não intercede por ninguém, não luta pela salvação de alguém, não quer cargos na igreja, não quer responsabilidade com a obra de Deus, quer ser apenas um visitante, passa anos na igreja querendo ser apenas um visitante na casa de Deus e não quer fazer parte realmente da família. Porque vocês sabem que uma família, todos têm que se engajar para o bem
própria da família, não é? Então, aplica-se a essa classe o termo morno. Professam amar a verdade, todavia são deficientes no fervor e no devotamento cristãos. E nós sabemos, todos nós adventistas sabemos, eu creio que sabemos de cor o que está em Apocalipse 3, né? Versículo 18, quando Jesus, a testemunha fiel e verdadeira, o Amém, ele diz ao povo da igreja de Laodiceia, que é a igreja dos dias finais da profecia bíblica, os dias que estamos vivendo. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo para te enriqueceres. Esse ouro é a fé, o ouro da fé. Né? Vestiduras brancas para te vestires, um caráter ilibado, um caráter limpo diante de Deus, um caráter semelhante ao de Cristo, a busca pela justiça de Cristo, né? E, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos a fim de que vejas. Ou seja, o Espírito Santo é oferecido gratuitamente a todo aquele que quer realmente estar alistado, né, no exército do Senhor. E muitos não buscam o Espírito Santo, muitos não querem o colírio do Espírito Santo. Então, aqueles que resistem a esse testemunho, da testemunha fiel e verdadeira, são laodiceanos, querem confiar em suas próprias obras. A riqueza que buscam é uma riqueza terrena, não a riqueza celestial da fé em Cristo, e não buscam o Espírito Santo, que é o colírio que unge nossos olhos para que vejamos aspectos espirituais diante das cenas reais que nos rodeiam. Nós estamos diariamente vendo cenas reais, mas nós temos que ter olhos espirituais para ver pela fé as cenas espirituais que ocorrem por trás disso. O Espírito Santo de Deus lutando, falando amavelmente aos corações. Quantas pessoas dessas que estão nas UTIs e estamos intercedendo, o Espírito não está lutando com eles, com a sua mente, falando-lhes amoravelmente, como está registrado em Isaías 30, 21, não é? Quando te desviares para a direita ou quando te desviares para a esquerda, ouvirás por trás de ti uma voz. Este é o caminho, andai por ele. Então, o Espírito está correndo rapidamente, trazendo pessoas para Deus, trazendo pessoas ao arrependimento, ao convencimento da verdade, à conversão genuína. E eu tenho certeza que lá no céu vamos ter lindas surpresas, pois vamos encontrar pessoas que foram salvas no último minuto de suas vidas, foram buscadas, resgatadas, através da intercessão dos servos fiéis de Deus, que intercedem e pessoas são alcançadas. Diga amém, irmãos. Então, a quinta causa da sacudidura são falsas teorias que surgem no meio da Igreja de Deus. A irmã Ellen White continua no seu livro Vida e Ensinos. Foi-me mostrado que as falsas teorias insinuadas lá no passado, como nós vemos o apóstolo São Pedro falando que muitos saíram do meio de vós, saíram do meio de nós e estão pregando falsas teorias, insinuando, né, palavras de mentiras no meio do povo, pregando a mentira, insinuando, levando as pessoas ao erro. Nós estudamos isso há umas lições passadas, que o apóstolo São Pedro, naquele ano, ali no ano, nos primeiros 100 anos da igreja cristã, já falava dos falsos ensinos, já falava dos falsos discípulos que saíam do meio do povo pregando a mentira e levando as pessoas a praticarem o erro. Então, a irmã Ellen White, iluminada pelo Espírito de Deus, nos alerta que essas falsas teorias, como foram no passado, havendo oportunidades favoráveis, elas reaparecerão. E mais, cada dia surgem grupos, ministérios, instituições, centros, com a aparência de querer ajudar a igreja no cumprimento da missão. Eles se intitulam reformuladores, reformadores, né? E começam a apresentar uma doutrina lentamente misturando a verdade com a mentira, certo? A fim de enganar o máximo de pessoas possíveis. E o alerta do espírito de profecia para nós,
Lembrando aos nossos amigos, como nós estudamos, né, no evangelismo, espírito de profecia é o Espírito Santo de Deus usando um profeta para falar ao povo de Deus. Então, espírito de profecia, no passado, Deus falava com o profeta Amós, como nós estudamos aqui, né? O profeta Isaías, Ezequiel, Daniel, e dizia: escreva, fale, transmita. E agora, no tempo do fim, Deus usou uma irmã, a irmã Ellen G. White, que nós também já estudamos sobre ela, e através dela Deus deu orientações seguras, orientações claras, para que o povo de Deus esteja firme no tempo do fim e esteja de pé diante do Filho do Homem naquele dia. Amém? Então, o que o Espírito Santo nos diz pela irmã Ellen White? Não se iluda. Para enganar os adventistas, os agentes de Satanás nunca se apresentarão descuidados, mal vestidos e comendo de tudo. Eles aparecem com roupas decentes e conservadoras, vegetarianos e com o espírito de profecia debaixo do braço, certo? Então, do mesmo modo como Deus quer o seu povo. Mas depois de ganhar a confiança dos irmãos, aí começam a disseminar falsos ensinos. Então, irmãos, temos que a cada dia nos apegar à comunhão diária com Deus, a busca na Bíblia Sagrada, no Espírito de Profecia e na oração, ter uma intimidade com Deus, para que o Espírito Santo possa se apossar da nossa mente através do lobo frontal, onde as nossas decisões são tomadas, onde Deus Espírito consegue se relacionar conosco, falar conosco, para nos dar entendimento diante de falsos ensinos que talvez possam surgir no nosso meio. Somente uma intimidade com Deus, uma busca diária, colocando Deus em primeiro lugar, através da comunhão diária, busca, estudo da Bíblia, oração e rogando ao dono da seara, né? Rogando a Deus que nos envie o seu Espírito em plenitude, para que possamos ter essa limpeza de mente, colaborando com o Espírito, limpando o nosso corpo de substâncias tóxicas. Se nós sabemos pela palavra, pelo Espírito de profecia, e hoje também pelos médicos, que muitos alimentos nos fazem mal, por que muitos de nós continuam a usar esses alimentos? Nós estamos numa pandemia em que, mais do que nunca, está sendo provado que a saúde, cuidar da saúde, pode nos proporcionar uma vida mais longa e de melhor qualidade. Deus já dizia isso há milênios, através de sua palavra, não é? E agora os médicos estão confirmando isso. E o povo de Deus tem que ser um povo que dê exemplo em tudo, dê exemplo ao mundo, assim como Deus esperava que o Israel do passado desse exemplo às outras nações. Nós somos o Israel espiritual, irmãos. Então, somos um movimento profético, certo? Com uma mensagem especial, clara e distintiva de todos os demais grupos religiosos. Diga amém. Nossos pilares distintivos estão fundamentados na palavra de Deus e na mensagem profética. Não podemos mudar ou alterar nada disso. E nosso compromisso deve ser com a verdade. Algumas verdades do nosso conjunto de crenças têm sofrido terríveis ataques. E nós sabemos disso. E nós somos chamados por Deus, como está lá em Isaías 58, versículo 13, nós somos chamados a ser restauradores de brechas. Nós somos chamados por Deus para restaurar as veredas, as brechas que foram feitas na lei de Deus, né? Versículo 12, né? Então, nós somos chamados reparadores de brechas. Nós temos que tapar os buracos que foram deixados aí durante o tempo na lei do Senhor. Nós temos que mostrar ao mundo que a lei de Deus é imutável, assim como o próprio Deus e seu caráter são imutáveis. E por causa da imutabilidade desse Deus é que nós estamos vivos. É por isso que nós temos salvação, porque o que ele diz é eterno. Amém? Então, as suas verdades são eternas. Uma dessas verdades é o sábado como dia santo, desde a primeira semana da criação, como um dia sagrado, separado, para que o Deus Criador possa ter comunhão com suas criaturas, possa nos ensinar, possa nos restabelecer, possa nos revigorar, nos encher de força, de coragem, de ânimo, esperança, sabedoria,
para que nós possamos, assim como levamos as nossas máquinas às oficinas, quem tem moto, como eu, né, sempre está levando a moto à oficina, quem tem carro, sempre tem que estar levando o carro à oficina para que possa ali ser lubrificado, apertado ali os parafusos, feito uma revisão, para que aquela máquina possa nos servir por mais tempo. Deus quer comemorar conosco a criação a cada sábado. Ele quer nos restaurar, ele quer aumentar a nossa fé, porque quando nós paramos a cada sábado, nós estamos dizendo para Deus: Senhor, eu aceito, eu admito, eu creio que o Senhor é meu Criador, e o Senhor pode manter a minha vida, o Senhor pode me sustentar em qualquer situação, eu me entrego em tuas mãos, eu confio em ti e na tua providência. Amém? Também temos aí o santuário, né? A doutrina linda do santuário celestial, onde nós sabemos que Cristo está nesse momento concluindo, continuando a sua obra de salvação. Ele morreu na cruz, mas ele está diante do Pai, oferecendo seus méritos na cruz em favor de todo pecador arrependido. E contra essas verdades, Satanás tem travado uma batalha e tem conseguido desvirtuar pessoas dessas verdades. E nós estamos aqui, chamados por Deus como arautos do Evangelho, para espalhar a verdade presente. Deus é o Deus criador do céu, da terra e das fontes das águas. É esse Deus que pode nos dar segurança, certeza de que o nosso nome está rolado nos céus, escritos com o sangue de Cristo. Por nós ele morreu e ele há de concluir essa obra que começou em mim e em você. Amém? Então, irmãos, muito cuidado com o pensamento de que se a pessoa for sincera em sua teoria, isso basta. Cuidado. Sem sinceridade não há genuína religião, mas a sinceridade numa religião falsa jamais salvará o homem. Olha que interessante. Sem sinceridade não há verdadeira religião, mas a sinceridade numa religião falsa jamais salvará o homem. Posso ser perfeitamente sincera em seguir um caminho errado, mas isso não torna o caminho certo e nem me levará ao lugar que eu desejava chegar. Aqui, a irmã Ellen White, pelo Espírito Santo, escreve no livro Mensagens Escolhidas. A sexta causa da sacudidura são os enganos satânicos. Temos dois tipos de enganos satânicos em operação hoje no mundo: sobrenaturais e espiritualistas. Ellen White continua aqui também em Mensagens Escolhidas, nos alertando. Muito vívido foi o esclarecimento dado a mim de que muitos sairiam do meio de nós ouvindo a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E você pergunta assim, mas como é que pode? Será que algum adventista do sétimo dia seria capaz de ir para uma sessão espírita? Seria capaz de ir tentar consultar os mortos com uma necromante, com um médium? Talvez não fisicamente, diretamente, mas, irmãos, é triste saber que alguns de nós assistem séries, filmes, que abordam esse tema largamente, né? Existem também canais de televisão que abordam isso em suas novelas e em seus programas de uma forma muito, muito aberta, muito clara, e isso já faz alguns anos. São programas que parecem inocentes, mas o Espírito do Santo de Deus, pela palavra, alerta a sua mente e a minha mente. Assim que ligamos, o Espírito Santo diz, mentira, mentira. É como se tivesse realmente uma sinetazinha. Mentira. Erro, engano, cilada, caia fora, desligue, mude de canal, você tenha novo tempo, você tem a mensagem presente de Deus, você tem a salvação, você é um conduto em meio de salvação, você é um mensageiro da verdade, não se encha de mentira, não macule a fonte da água da vida que Jesus colocou em você. Ele quer que você e eu jorremos a água da vida límpida, pura para as pessoas. Então, irmãos, cuidado com o que os nossos 5 sentidos podem absorver, porque podem estar absorvendo lixo, podem estar absorvendo mentiras, enganos satânicos. E ao nos acostumar, os nossos olhos e ouvidos a ver e ouvir as mentiras que são propagadas nas minisséries, nas séries, nos filmes,
nossa mente pode ser obnubilada, travada para as claras realidades espirituais que o Espírito deseja nos revelar. Então, que Deus tenha misericórdia do seu povo nesse tempo do fim, que avive a nossa fé na sua palavra. Outro motivo da sexta causa da sacudidura, através dos enganos satânicos, são os milagres. O povo de Deus não encontrará sua segurança na operação de milagres, pois Satanás imitará os milagres que forem operados. Está no livro Testemunhos para a Igreja. Então, irmãos, não se fie em milagres. Fazer milagres, Satanás também faz. Ele também faz milagres. Não é simplesmente uma cura que você teve que lhe prova que aquilo ali é a mão de Deus agindo. Satanás pode estar fazendo curas também, e ele fará muitas curas nesse tempo do fim para enganar, se possível, os próprios eleitos. Isso está claro pelas palavras de Cristo em Mateus 24, no seu sermão, ali o seu sermão profético. Vede que não vos engane. Jesus disse isso 3 vezes. Né? Vede que não vos engane, acautelai-vos, né? Então, irmãos, quem é que sairá da igreja? Nós vimos 6 causas da sacudidura no meio do povo de Deus. Mas quem são os grupos que sairão? 6 tipos também específicos, o Espírito Santo nos revela que sairão da igreja. Muitas estrelas cujo brilho temos admirado. Talvez cantoras, cantores, né? Pessoas de influência no meio do povo cristão, têm se afastado das fileiras de Deus. Homens de talento, aqui no livro Grande Conflito, pastores também, são seres humanos, têm caído, têm pecado, alguns se afastam, vão para as fileiras da mentira. Famílias inteiras, que no Testemunho para Ministros, em Testemunhos para a Igreja, o Espírito Santo nos revela grupos inteiros. No Grande Conflito, a sujeira mundana. Então, irmãos, pessoas que estão brincando de ser cristãos, alisando o banco da igreja, quem sabe pessoas que ligam aqui no programa, mas vão fazer outra coisa e deixam o celular conectado ali para as paredes e não estão dando ouvidos verdadeiramente à palavra da verdade, enchendo-se com a mentira e com a ilusão que o mundo oferece. São a sujeira mundana, não ficarão, porque a palha sai, o que fica é o trigo verdadeiro, é o grão cheio, é aquele que busca de verdade, que se humilha diante de Deus, que coloca Deus em primeiro lugar, que não sai de casa antes de ler a Bíblia, antes de fazer a lição da escola sabatina, antes de se ajoelhar e clamar ao Senhor que o salve, que o santifique, que confia em Deus em qualquer circunstância, que diante da dificuldade, clama ao Senhor em primeiro lugar. Deus, o Senhor é Deus, o Senhor está me vendo, resolve por mim. E depois é que vai buscar ajuda humana. Para todo aquele que se humilha, Jesus garante, será exaltado. Mas para aquele que se exalta, Jesus também garante, será humilhado. Então, irmãos, os que aceitam falsas teorias também são um grupo que hão de sair da igreja, desocupando os lugares para os que estão lá no mundo, estão percebendo a verdade, estão sendo esclarecidos e atraídos pelo Espírito de Deus para se juntarem às fileiras do exército de Cristo. Amém? Então, irmãos, ao vir a sacudidura pela introdução de falsas teorias, os leitores superficiais, não ancorados em parte alguma, são como areia movediça. Então, nós não temos aqui na nossa região areia movediça, mas a areia movediça é uma areia que, quando você pisa, ela afunda e seus pés vão se afundando cada vez mais. Então, se você não tem textos bíblicos, versos bíblicos que firmem você na verdade, se alguém lhe encontrar na rua e perguntar por que você é um adventista do 7º dia, por que você não foi ao evento de sexta-noite? Por que você não fez aquela prova no sábado? Por que você não come o camarão tão gostoso que eu estou servindo aqui? Por que você não come essa bisteca tão cheirosa? Você sabe dizer para essa pessoa com convicção e alegria no coração e esperança, você sabe dizer para essa pessoa por que você é um adventista do 7º dia? Quais são os textos bíblicos que ancoram a sua fé? Por que que você guarda o sábado? Por que que você foi batizado?
Então, irmãos, nós temos que estar de olho nas escrituras e joelho no chão, olho na palavra e joelho no chão todos os dias, para que o Espírito Santo de Deus possa fixar em nossa mente alguns textos bíblicos que possam ser nosso ancoradouro. Sabe, quando nós estamos num barco no meio de um rio, como eu estive no dia 22 de novembro de 2017, eu estava no meio do rio Amazonas, lá próximo de Manaus, e o barquinho atormentado, realmente, eu fiquei lembrando ali de Jesus e os discípulos, quando estavam no Mar da Galileia, nós atravessamos uma tempestade de vento no Rio Amazonas. Irmãos, o Rio Amazonas é realmente um mar. A gente olha para um lado e para o outro e não vê o fim. Era como se estivéssemos no mar. E aí, eu estava com professores, com professoras como eu, estávamos numa viagem acadêmica, e duas delas seguraram na minha mão e começaram a chorar. E o que é que eu tinha? Eu tinha versos bíblicos, eu tinha louvores, e ali eu cantei: não há o que temer, contigo eu estou, não te assombres, porque eu sou teu Deus, te fortalecerei, te sustentarei, com minha mão eu serei fiel. E aí nós atravessamos aquela tempestade, avistamos Manaus se aproximando, e depois de 25 minutos de tempestade no meio daquele rio-mar, as águas se acalmaram, o vento passou, e nós chegamos ali na capital do Amazonas em paz. Irmãos, nós estamos atravessando um mar de tempestades nesse mundo, mas o nosso barco está sendo guiado pelo grande timoneiro da verdade, aquele cavaleiro do cavalo branco, que sai vencendo e para vencer, que é Cristo. Diga amém. Então, irmãos, a grande questão desse sermão de hoje é: eu sou joio ou sou trigo dentro da igreja? Será que eu estou a ponto de deixar o meu banco lá da igreja vazio para correr atrás das ilusões desse mundo? Ou eu estou segurando firme na mão de Cristo que me conduz para a vitória? Ou, quem sabe, eu sou alguém que estou ainda no vale da decisão, como diz Joel capítulo 2. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. Esse versículo eu tenho em mente desde criança. Multidões e multidões estão no vale da decisão. Amigo, amiga, se você faz parte da multidão que está no vale da decisão, tome hoje sua decisão, porque o dia do Senhor está perto e as fileiras de Cristo estão abertas para receber você. Cristo está com a mão estendida para você e outra para o Pai, oferecendo seu sacrifício em seu favor. Ele quer escrever seu nome no livro da vida do Cordeiro do Céu com seu próprio sangue. Ele zela por aqueles fiéis, de coração contrito, que buscam a Ele. Hoje eu estou me preparando para ficar ou me afastar do povo de Deus? Então, amigo e irmão, lembre-se que a apostasia não começa quando se passa a transgredir o sábado ou se deixa de devolver os dízimos e ofertas. Viu? Isso já é um processo avançado do afastamento. Quando um adventista do sétimo dia começa a não assistir os cultos de sábado ou deixa de devolver seus dízimos e ofertas, isso já é um final de um processo de afastamento que já vem ocorrendo há muito tempo. Isso é só a ponta do iceberg. A apostasia começa quando se prioriza qualquer atividade secular e a comunhão com Deus é deixada em segundo plano. A apostasia começa quando você vai dormir tarde e se acorda em cima da hora e corre para o seu trabalho e esquece a comunhão com Deus. Esse é um dia perdido. Esse é um dia perdido. Então, irmãos, comunhão com Deus a cada dia, na primeira hora da manhã, é o único e o melhor remédio contra a apostasia. O único e maior remédio contra a apostasia é a busca a Deus a cada manhã, em humilhação, em decidida, com a mente decidida a obedecer a Deus, em afastamento do pecado, se entregando a Deus a cada dia, se humilhando perante Ele, buscando na palavra firmeza, para que nossa vida espiritual seja firmada sobre a rocha. Amém? O que passa disso é engano.
Então, irmãos, vamos fazer um exame de coração. Olha aqui o que o Espírito de Profecia nos orienta. Examinai rigorosamente o vosso coração, à luz da eternidade. Ou seja, se Jesus voltasse hoje, como eu estaria diante de Deus? Não oculteis nada a vosso exame. Esquadrinhai, esquadrinhai, como se disso dependesse a vossa vida, e condenai a vós mesmos. Pronunciai a sentença sobre vós mesmos, e então, pela fé, reivindicai o purificador sangue de Cristo para remover as manchas do vosso caráter cristão. Não aduleis, nem desculpeis a vós mesmos. Tratai honestamente com vossa própria alma. E então, ao os considerardes pecador, caí quebrantados ao pé da cruz. Então, Jesus vos receberá, tão corrompidos como sois, e vos lavará em seu sangue, purificando-vos de impureza e vos habilitando para a sociedade dos anjos celestiais, num céu puro e harmonioso. Amém, irmãos? Então, quer você, eu quero purificar a minha vida hoje no sangue de Cristo. Eu quero assegurar que o meu nome seja rolado no livro dos céus. Pode responder aqui no chat. Que Deus seja louvado. Eu quero que Deus purifique, que uma gota de sangue da cruz do Calvário caia sobre mim, metaforicamente, não é, pela fé, e que minha vida seja purificada, e que o meu nome continue escrito lá no livro da vida do Cordeiro, para que no dia da volta dele eu possa, viva ou morta, ser ressuscitada, ser transformada e levada para o céu. Você também quer? Amém. Eu estou olhando aqui o chat, muitos respondendo, eu quero. Então, irmãos, vamos buscar a Deus de verdade. Vamos buscar a Deus de verdade para que nós sejamos, quem for joio, possa ser transformado em trigo, pela graça de Deus. E quem é trigo, continue sendo trigo. Amém? Vamos orar? Grandioso Pai, dono da seara, agricultor maior do universo, cuida de nós, faz-nos videiras ligadas à videira verdadeira que é Cristo. Liga, Senhor, cada ramo nosso à seiva vivificante do sangue de Cristo. Que a tua palavra seja implantada em nossa mente e em nosso coração. Nós possamos ser guiados pelo teu Espírito a cada dia. E que ao acordarmos, Senhor, o teu Espírito nos puxe da nossa indolência para os joelhos ao pé da cama, ao pé da rede, para os joelhos no chão e para a tua palavra aberta diante de nossos olhos, para que o Senhor possa sentar-se no trono do nosso coração e dirigir a nossa vida. Pois nós sabemos que não basta o Senhor Jesus Cristo ser o nosso Salvador, ele tem que ser o Senhor da nossa vida, ele tem que dirigir os nossos pensamentos, atitudes, palavras e ações. O Senhor tem que ser o nosso Deus, para que o Senhor possa envergonhar Satanás e expulsá-lo ao redor de nós. Toma conta dos teus filhinhos espalhados na face da terra. Senhor, conforta os corações aflitos, os enlutados, a irmã Juscelina lá em Pataxó, irmã Nega, e todos aqueles que sofrem com a perda de familiares, de amigos íntimos, de pessoas próximas, que possam se voltar para Deus cada vez mais e que o Senhor possa, com a consolação da tua palavra, lhes dar esperança. Dá-nos um restante de sábado feliz na tua presença, que possamos usar essas horas sagradas para fazer a tua obra, pois nas nossas mãos estão instrumentos os quais podem ser usados para levar esperança para as pessoas. Fica conosco, Senhor, e perdoa as nossas falhas e pecados, pois nós somos pecadores demais, mas a tua graça nos salva, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, feliz sábado.